Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar então os nossos estudos a respeito dos adjetivos. Nossa segunda classe de palavras dentro da morfologia, que iniciaremos após os estudos de substantivos. Por quê? Substantivo, como eu disse, estudamos por ser a maior classe gramatical, a mais utilizada e a mais comum. Adjetivo por estar relacionada diretamente com o substantivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu não tenho um substantivo, eu jamais terei um adjetivo. Eu não tenho uma palavra sozinha, uma palavra perdida no mundo, que eu possa garantir que ela seja somente um adjetivo. Então, em cada contexto, eu sou capaz de adequar a minha palavra como um adjetivo, como um substantivo. O adjetivo ele precisa obrigatoriamente estar associado a um substantivo. Somente dessa maneira eu consigo afirmar que seja um adjetivo. Então, primeiro eu preciso, como eu disse, vou ter um carro, um substantivo. Então, vamos entender o que eu estou falando. Esse substantivo, ele está no masculino e no singular. Por que eu primeiro preciso ter dentro do meu contexto um substantivo para só então associar ali um adjetivo ao meu substantivo? Por quê? Porque primeiro o meu substantivo dita quais são as regras a serem usadas no adjetivo. Se eu tenho um substantivo no masculino singular, o meu adjetivo automaticamente vai estar no masculino e singular. Igualzinho a concordância, é o que a gente chama de concordância nominal. Claro que nas séries posteriores a gente vai estudar concordância nominal com uma propriedade maior. Então, eles concordam. Então, eu vou botar aqui essa concordância nominal, é uma concordância entre nomes. Quando eu falo nomes, eu falo de substantivo, adjetivo e advérbio. Então, é uma concordância entre substantivo e adjetivo. Esse adjetivo, dentro do meu contexto, ele precisa obrigatoriamente estar relacionado a um substantivo. Eu não posso pôr uma palavra solta no meio do meu contexto e afirmar que ela seja um adjetivo. Por isso que a gente chama os substantivos de determinantes e os adjetivos de determinados. Esses termos são importantes. Por quê? Porque determinante é ele quem vai mandar se é masculino, singular, feminino, plural. O determinante é quem domina, ele manda, ele determina a classificação do meu adjetivo. Então, esse termo de determinantes para os substantivos e determinados para os adjetivos, ele é bem comum e bem fácil de identificar. Determinante é aquele que determina, que manda, e o determinado é aquele que obedece. Então, o substantivo mandou ser feminino plural, o adjetivo obedece. Vamos trocar aqui o nosso adjetivo. Vamos tirar esse masculino singular e vamos colocar outro, seguindo esse modelo aqui. Um substantivo, garotas. Eu olho lá, o meu determinante determinou que seja feminino e plural. O meu adjetivo automaticamente tem que ser feminino e plural. Senão, não haverá concordância nominal. Gramaticalmente, a minha oração vai estar incorreta. Eu não costumo pôr garotas lindo, singular, masculino. Não, por quê? Porque não tem concordância. A concordância exige que esteja igualmente flexionado. Maravilha. Então, tá bem claro. O sol saiu bem forte agora. Deu até sombra aqui na luz. Então, os meus adjetivos. Claro que
o básico do adjetivo, vocês se lembram que adjetivo eles servem para dar qualidade, característica. Então, essa é uma parte de adjetivo que a gente não precisa perder muito tempo, porque são coisas que vocês se lembram, que já aprenderam. Então, eles dão característica, eles particularizam, eles dão qualidades. Particularizam. Qualidades essas que não são boas. Quando a gente pede para o aluno falar um adjetivo, ele fala um montão de coisa boa. Esquece que feio, ridículo, horroroso, chato, pé no saco. Tudo isso é adjetivo. Tudo que você usa para qualificar alguém positiva ou negativamente é um adjetivo. Então, essa parte aqui é a parte que a gente lembra de adjetivo. E agora a gente parte para as coisas novas de adjetivos que a gente vai estar falando. Então, primeira coisa, se eu quero saber se a palavra realmente é um adjetivo, eu tenho que procurar dentro do meu contexto a qual substantivo ela se refere. Se eu não encontrar esse substantivo, pode ser que essa palavra não seja um adjetivo. Quando eu pergunto para os alunos, fala aí, fulano, um adjetivo para a professora. Bonito é o primeiro adjetivo que sai da boca do aluno. É o primeiro. Então, bonito. Vamos colocar o bonito de novo aqui. Professora, eu posso afirmar 100% que bonito é um adjetivo? Não. É uma qualidade? Sim, característica. Ele particulariza. Eu vou, só vou falar com os meninos bonitos. Com os feios, não. Estou particularizando? Estou. Mas acontece que, se eu não tiver aqui um substantivo, um determinante para esse adjetivo, pode ser que essa palavra não seja um adjetivo. Então, eu preciso ter no meu texto menino bonito. Aí eu tenho o determinante e o determinado. Aí eu afirmo que bonito é um adjetivo. Deixa eu ver se eu apagar aqui fica melhor. Muda nada, né? Maravilha. Então, determinante, determinado. Eu tenho que ter essa dupla dinâmica na minha oração. Determinante, determinado, para afirmar que esse aqui é um adjetivo. Caso contrário, pode ser que ele entre como um substantivo. O bonito está ausente hoje. Está ausente novamente. Sabe quando a gente quer falar de alguém e a gente fala, o bonito aí não fez. O bonito. Primeiro que eu já coloquei um artigo na frente. E o artigo determina que o que vem depois é um substantivo. E percebam que bonito, apesar de ser uma palavra utilizada como adjetivo com mais frequência, ele não está relacionado a nenhum substantivo. Eu não falei garoto bonito, o aluno bonito, o vizinho bonito, eu não falei nenhum substantivo. Então, se eu não tenho esse referente, se eu não tenho um substantivo, isso quer dizer que pode ser que a palavra bonito não seja um adjetivo. Mesma coisa, vamos trocar o bonito por um outro? Vamos. Vamos pegar um que também é uma característica, idiota. O idiota está ausente. Porque quem é esperto está sempre presente fazendo aula, né? O idiota está ausente. Esse idiota é um adjetivo na maioria das vezes. Menino idiota. Nossa, que pessoa idiota. Maravilha, você dá uma característica. É uma qualidade de alguém. Mas o que aconteceu aqui? Eu não tenho o determinante, certo? Eu não tenho o substantivo ao qual ele se refere. Então, ele não é um adjetivo dentro dessa oração. Dentro desse contexto, ele passa a ser um substantivo. Então, para que eu tenha adjetivo, é preciso que ele esteja relacionado a um substantivo. Sempre. Aquela historinha de retire do texto 5 substantivos. 5 adjetivos, desculpa. 5 adjetivos. Você vai retirar 5 adjetivos aleatórios? Não, você tem que retirar assim, ó. Carro novo, menino bonito, para que você tenha o determinante
e o determinado. Então, aquele negócio de dar uma listinha lá, bonito, feio, alto, baixo, cai por terra agora no ensino médio. Isso é lá no comecinho para ensinar você no Fundamental 1 o que é um adjetivo. Chegando aqui no ensino médio, um adjetivo não existe sozinho. Então, eu não posso te dar a palavra alto e pedir para você qual é a classe gramatical da palavra alto. Sozinha, sem um determinante, você é incapaz de fazer isso. Não pode. Por quê? Porque pode ser que você erre. Se eu te falar qual é a classe gramatical de bonito, a maioria das vezes, bonito é adjetivo. Melhor resposta. A maioria, e não sempre. Beleza? Então, para que eu tenha um adjetivo, eu preciso ter antes dele um substantivo. E por que eu disse antes dele? Porque na maioria das vezes, maioria, e não sempre, não que esteja errado de outra forma, geralmente ele aparece antes, né? Aparece depois, desculpa. Eu falando substantivo. Geralmente aparece depois do substantivo. Mas às vezes por estilo, para deixar o seu texto mais bonito, você quer colocar garotas belas, você quer falar belas garotas. Maravilha! Então vamos escrever isso aqui, ó. Garotas belas. Essa é a ordem que geralmente aparece. Determinante e determinado. Geralmente vem substantivo e adjetivo. É comum, é natural que a gente, ao escrever um texto, a gente utilize essa estrutura. Pode acontecer de vir antes? Pode, quer fazer um texto mais estiloso, mais assim, utilizando, brincando mais com a gramática, posso também colocar o adjetivo antes. Não vai estar errado, a língua portuguesa aceita. Alguns idiomas não aceitam. A língua portuguesa aceita tanto assim quanto assim. Só tenho que tomar cuidado com a semântica. Ó, a palavra semântica de novo. Vamos lembrar o que é semântica. Semântica é aquela parte da gramática que estuda o significado das palavras. Dentro de um contexto, o que a palavra bela significa? Em outro contexto, pode significar outra coisa? Pode. A semântica permite que isso aconteça. A gente só tem que tomar cuidado com essa posição. No caso de garotas belas e belas garotas, não fez diferença nenhuma. As garotas continuam belas do mesmo jeito. Só que eu tenho casos mau aluno. Coloquei o adjetivo antes. Adjetivo, substantivo. Ele é um mau aluno. Não estuda, não entrega trabalho, só tira nota baixa. É um mau aluno. Agora vamos colocar aqui um aluno mau. Olha só, continuei o mesmo substantivo e continuei o mesmo adjetivo. Mesmíssimo, só inverti a ordem. Olha como eu mudo a semântica, eu mudo o significado da coisa. Mau aluno, um aluno ruim, péssimo aluno. Notas baixas, relaxado, falta pra caramba, não vem pra aula online, não assiste a gravação da aula. E um aluno mau, um aluno que faz maldade, sabe? Que bota cadeado na mochila dos outros na cadeira, que rouba a caneta do estojo do amiguinho. Um aluno mau, um aluno que faz maldade. Aqui é um aluno mau, um mau aluno, um que não estuda. Então, eu tenho que prestar atenção essa ordem. Geralmente, aparece depois do substantivo. Pode aparecer antes? Pode. Eu só tenho que tomar cuidado com o que eu quero dizer de verdade. Não que esteja errado, mas um aluno mau, ele é malvado. Então, se você quer realmente dizer isso, use essa ordem. Se você quer dizer que o aluno não é legal, não estuda direito, use essa ordem. Então, a gente tem que prestar atenção se, às vezes, querer brincar com o estilo do texto não vai mudar o significado
Se eu te falo que eu conheci um homem grande, você vai imaginar que o homem, substantivo, adjetivo, determinante, determinado. Um homem grande, altão, cara. Agora, se eu te falo que eu conheci um grande homem, esse grande homem muda o resultado, muda a semântica da coisa. É um homem de coração bom, um homem caridoso, um homem empático, um grande homem, uma pessoa maravilhosa. Aqui é só o tamanho mesmo. Então, tomar cuidado aí com essa inversão de ordem de substantivo de adjetivo para não mudar o sentido da coisa. Certo? Anotem tudo e anotem as dúvidas, principalmente caso haja dúvida. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais. Adjetivo, 3 palavrinhas, 3 momentos aqui do adjetivo. A locução adjetiva. E uma oração adjetiva. Oração adjetiva. Facilitando aqui o nosso negócio. Adjetivo é quando eu usar uma palavra para qualificar alguém. O garoto é carioca. Esse carioca é uma qualidade, é um adjetivo que eu vou saber que o menino é lá do Rio de Janeiro, certo? Ótimo. Uma locução adjetiva, aqui ó, uma palavra só, carioca. A locução adjetiva vai usar o seguinte: uma preposição mais outra classe de palavra. Na maioria das vezes é um substantivo, mas pode ser outra palavra, outra qualquer. Outra palavra. Então, vamos colocar aqui. Quem é carioca vem do Rio de Janeiro. Então, o garoto é do Rio de Janeiro. Acho que carioca é quem é da cidade do Rio de Janeiro. Então, ó, do, preposição de mais um. De mais um. Preposição de tá aqui. Ainda não estudamos preposições, eu sei, mas a gente vai criar um jeitinho fácil de decorar as preposições. Para decompor sobre a. Professora, que isso? Decompor é uma preposição? Decompor não, mas o de é uma, o com é outra, o por é outra. Grava essa oração. Para decompor sobre a. São as principais preposições. Tem mais? Tem. Um monte. Mas essas aqui são as principais. Nós vamos chegar nos estudos de preposições e vamos saber todas. Mas, por enquanto, se vocês deixarem aí um lembrete dessas aqui, já vai ser de grande utilidade. Então, ó, o garoto é do Rio de Janeiro. Tudo bem, ótimo. Uma locução adjetiva. Eu juntei uma preposição mais um substantivo próprio, 2 palavras, preposição mais outra palavra, mesmo que composta, Rio de Janeiro não tem problema. É uma locução adjetiva. E uma oração adjetiva? É quando eu tenho uma oração inteira, com verbo e tudo. Uma oração com verbo, senão não seria oração, certo? Porque se não tem oração não é verbo, é uma frase. Uma oração fazendo o papel desse adjetivo. Então vamos pensar com uma frase. Como é que eu posso dizer que o menino é carioca usando uma frase? O garoto... Opa, faltou um O aqui. Que veio do Rio de Janeiro. Pode ser isso? Pode. O garoto que veio do Rio de Janeiro é meu amigo.
Maravilha! Olha só, é uma oração toda. O garoto veio do Rio de Janeiro. Uma oração. Então, se eu tenho uma palavra, eu vou ter um adjetivo. Se eu tenho uma preposição mais outra qualquer classe de palavras fazendo o mesmo papel de adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. E se eu tenho uma frase inteira fazendo o mesmo papel de um adjetivo, eu tenho uma oração adjetiva. Esse lance de oração adjetiva vai retornar lá no terceiro ano com oração subordinada adjetiva, vai voltar lá. Nós vamos estudar esse conteúdo novamente, analisando a oração toda, mas aqui é importante vocês saberem que se eu defino com uma palavra, eu usei um adjetivo. Se eu defino com duas palavras, preposição mais outra qualquer, uma locução. E se eu definir qual garoto eu estou falando, é o carioca, é o que veio do Rio de Janeiro, eu usei uma oração adjetiva. Vou apagar aqui, vou dar mais um exemplo sobre essa parte, para ficar bem claro aí para vocês. Vamos pensar. Se eu digo assim, ó, o olhar felino, esse felino é um adjetivo, certo? O olhar felino. Eu posso falar que é um olhar de gato, certo? Posso. Posso. Esse olhar felino pode ser de um tigre também. Pode também. De qualquer felino. Ah, esse olhar que os felinos têm, que os tigres têm, eu troco. Posso inventar qualquer outra coisa. Então, veja. Bastante atividade que eu gosto de dar é assim, ó. Eu peço para trocar faixa de idade. Eu peço para trocar a locução, ó, preposição, mais um substantivo. Faixa de idade, faixa etária. Então, isso aqui é um exercício de trocar locução por adjetivo. Ou então eu peço, dou faixa etária e peço para vocês me darem uma locução adjetiva. Então, aqui eu coloco armamentos bélicos. E falo, gente, bélico se refere a quê? É um adjetivo, tá qualificando armamentos. De guerra. Legal. Espírito fraterno. Espírito de irmão. Fraterno, é de irmão. Um que você sabe, materno, de mãe, paterno, de pai, certo? E assim, tem lá, se vocês procurarem na internet, uma lista gigante de locução adjetiva. Não vamos trabalhar com essa lista gigante, mas na hora que cair na atividade, você sabe mais ou menos a que se refere. Eu troco um adjetivo por problemas gástricos, por exemplo. Quem tem problemas gástricos tem problema onde? No estômago. Ah, posso colocar estomacal? Pode. Opa, sento no lugar errado. Aqui. Aí. E aí a gente vai fazendo preposição tal em aqui, ó. A gente vai fazendo isso e aprendendo a utilizar direitinho as minhas locuções adjetivas. Funciona, gente. Por quê? Porque diminui seu texto, mostra um domínio maior das palavras. É bem tranquilo quanto a isso. Então, já falei do adjetivo, locução, oração. Eu ia dar mais exemplo, né? Usando um adjetivo. O menino interiorano. Interiorano. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Interior.
Estranho escrever essa palavra? É meu primo. Uma pessoa que é interiorana é da onde? Isso mesmo. O menino ó a preposição. Do interior é meu primo. E como é que eu vou trocar o interiorano por uma oração? Tem que ter verbo. O menino. Qual menino? O interiorano? Não. O que veio do interior. Presta atenção. Por que eu falo que é uma oração adjetiva? Se não faz o papel aqui, ó. O menino é meu primo. Eu podia falar só o menino é meu primo. O menino é meu primo, beleza. Mas eu tenho que dar uma particularidade. Se eu uso uma palavra, eu uso o adjetivo. Se eu uso preposição mais outra palavra, locução adjetiva. E se eu uso uma frase, ó o verbo aqui, que veio do interior, eu tenho uma oração. Por que uma oração? Porque tem verbo. Oração adjetiva, porque ela faz o mesmo papel, essa oração toda. E se fosse maior, professor, não tem problema. Ela ia estar fazendo o mesmo papel da palavra interiorano, certo? E aí eu tenho uma oração adjetiva. Adjetivo, locução e oração. Vai aumentando. Adjetivo, uma. Locução, duas. Passou de duas e tem um verbo, oração adjetiva. Maravilha. Então deixa eu ver quanto tempo que a gente está de aula, para ver se dá tempo de seguir mais um pouquinho. Dá tempo sim. Tranquilo. Vamos lá então. Nós vamos falar agora sobre concordar. Lembra que eu disse do determinante, do determinado? Agora nós vamos concordar um adjetivo com uma sequência de substantivo. Com mais de um substantivo. Então, às vezes, a gente quer falar de uma característica para todo mundo. Vários substantivos. Só que eu quero falar que o meu caderno, minha caneta, minha borracha, meu lápis são novos, certo? Todos novos. E quero botar no meu texto isso aí. Só que eu não quero escrever caneta nova, caderno novo, borracha nova, lápis novo, mochila nova. Não quero escrever nova, um montão de vezes. Como é que eu tenho que fazer? Então, vamos prestar atenção assim, ó. Você tem essa fórmula. O adjetivo vem na frente, mais substantivo, Só com 2, professora? Não. Quer concordar com 3? Pode concordar com 3. Então, ou você vai fazer isso, colocar o adjetivo na frente, ou você vai fazer isso aqui, ó. Substantivo. Vamos por 3, né? Para vocês lembrarem que não precisa ser só 2, ó. Mais de 1. 3, 4, 5, 10, 50, mais de 1, qualquer número. Mais adjetivo. Então, são 2 formulazinhas que você pode usar. Ou você põe o adjetivo primeiro, ou você põe o adjetivo por último. Tanto faz. No seu texto, tanto faz. O que importa é que, se você resolve pôr na frente, ele obrigatoriamente vai concordar com o primeiro que vem. Não precisa concordar com os demais? Não, pode concordar só com o primeiro, ok? E se vem no final? Ele pode concordar com o que vem por último, só com o que vem por último, ou com todos ao mesmo tempo. Não entendi. Vamos para exemplo. Com exemplo a gente entende. Então, vamos lá. Quando eu quero concordar o meu adjetivo e quero pôr na frente concorda com o da frente. Então, eu vou colocar assim, ó, comprei. O que eu comprei? Vamos pensar.
Comprei sapatos, bolsas e jaqueta. Fui numa loja de couro, comprei um monte de coisa. Comprei sapatos, bolsas e jaqueta. Uma jaqueta, várias bolsas e vários sapatos. Plural, plural, singular. Masculino, feminino, feminino. Então, eu mesclei tudo, singular com masculino. Mas eu quero pôr aqui o meu adjetivo. Adjetivo com uma sequência de substantivos. Tenho que concordar com o primeiro. E o meu primeiro é masculino, plural. Comprei novos sapatos, bolsas e jaqueta. Quando eu escrevo desse jeito, eu tenho que saber que tudo que eu comprei era novo, certo? Vamos trocar o sapato de lugar com a jaqueta para ver como é que fica? Vamos botar a jaqueta aqui. E sapatos aqui. Olha como a concordância já está errada, certo? Concordância já está errada. Por quê? Quando o adjetivo está na frente, ele concorda com o que está na frente. Então, eu comprei nova jaqueta, bolsas e sapatos. Pro, mas está só falando da jaqueta. Não. Nessa estrutura está falando de tudo. Pro, mas e se só a jaqueta fosse nova? Você deveria mudar a sua estrutura. Comprei bolsas e sapatos e uma jaqueta nova, certo? Você deveria mudar a sua estrutura. Se você escrever desse jeito, primeiro o adjetivo, depois a sequência de substantivo, você está me dizendo que tudo é novo. Se só a jaqueta for nova, você vai ter que mudar essa oração para comprei bolsas e sapatos e uma jaqueta nova. Muda a estrutura, certo? Porque se você usar desse jeito, é nessa fórmula aqui, ó. Se o adjetivo vem na frente, concorda com o substantivo que está na frente. E se fosse o contrário? O adjetivo está lá no fim. Vendo casa, apartamentos e chácara. Vou mudar para outro país. Tenho que vender todos os meus bens. Vou vender a minha casa, meus apartamentos e minha chácara. Agora nós vamos colocar aqui. Deixa eu pensar. São todos grandes, tá? Grandes. Todos eles. Ou vai concordar. E o meu adjetivo vai entrar aqui, ó. Beleza? Lá no fim. Substantivo, 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 adjetivo. Essa fórmula. Eu tenho duas formas de dizer. Eu posso concordar só com o que está atrás. Chácara. Não, grande não vai dar, porque grande é... Só vai mudar o plural. Se eu coloco chácara grande, coloquei assim, se refere a todos. Posso também pôr grandes. Posso concordar com todos. Os dois jeitos vai estar correto. Certo? Ou grande, concordando com o último, ou grandes, concordando com todos. Vamos apagar aqui para eu dar mais um exemplo com um substantivo que flexione-se também em gênero. Substantivo não, adjetivo. Então, olha lá, vou colocar uso sempre lápis, borracha e lápis, borracha e papéis, tudo com cheirinho. Tudo cheirosos, todos. Pode concordar com o último, mas eu coloquei logo o masculino por último. Lápis, papéis e borracha, eu quero um feminino no final. Tudo tem cheirinho, gente. Lápis tem, papel tem, borracha tem. Posso concordar com o último? Feminino singular, posso botar cheirosa.
Nossa, Pro, mas parece que é só a borracha que é cheirosa. Mas não é. Se eu uso essa estrutura, substantivo, vírgula, substantivo e borracha cheirosa, eu estou falando que o lápis tem cheiro, o papel tem cheiro e a borracha tem cheiro. E se eu quiser concordar com todos os três cheirosos? Os três estão. Pro, mas e se só a borracha for cheirosa? Uso sempre borracha cheirosa, lápis e papéis. Acabou. Eu tenho que mudar a estrutura se o meu adjetivo for relacionado a um só. Se eu usar desse modelo aqui, nesse molde, eu estou falando que, e mesmo usando aqui o feminino singular, concordando com o último, eu estou me referindo a todos. Então, estão aí os modelos que eu tenho que me preocupar. Se vem antes, concorda com o primeiro. Se vem por último, vai concordar com o último ou com todos. Quando eu coloco por último, eu tenho que estar atento que pode ter duas formas corretas de fazer a sua oração. E vai estar tudo bem. Na prova, se a Pro der essa questão, um botou assim, o outro botou assim. Os dois acertaram. Não precisa pôr assim e assim. Legal é você saber. Mas qualquer um dos dois, se fosse uma prova que você colocasse, ia estar de acordo. Então, pode ser que tudo isso seja muito novidade, pode soar mal, parecer que não é, mas fiquem tranquilos que é desse modelo mesmo que as coisas acontecem. Pessoal, então essa é a nossa primeira aula de adjetivo. Ainda vamos falar de flexão, de gênero, de nu, vamos falar de tudo. Então essa é a aula 1 de adjetivo. Espero que as anotações tenham sido feitas aí nos cadernos de vocês, para que, se houver dúvida depois de tudo isso, a gente possa, numa próxima aula, saná-las. Tá ok? Obrigada, gente!